Desde su captura en abril de 1989, ha pasado 32 años preso. ¿Cómo está su salud? Mi salud es pésima. The world's most wanted drug trafficker is headed to prison for life. Nobody's ever broken out of the Supermax prison here in Colorado. This airtight penitentiary has housed the worst of the worst, including billionaire cartel kingpin Joaquim El Chapo Guzman. Julho de 2024, Ezequiel Romo, notório traficante de drogas, se viu de volta à cadeia, 8 anos após sua libertação por crimes semelhantes. Mas desta vez, uma altercação fatal na prisão não apenas mudou sua vida, ela pôs um fim a ela da maneira mais horrível imaginável. Vamos dar uma olhada no destino trágico dos mais horríveis membros de cartel atrás das grades. His face says it all. The most powerful drug lord ever to live, reduced to tears. Que nome melhor para começar este vídeo do que o de Joaquim El Chapo Guzman? El Chapo, nascido Joaquim Guzman Loera, já foi um dos mais notórios e esquivos chefes do tráfico de nosso tempo. Seu nome se tornou sinônimo do cartel de Sinaloa, a vasta organização criminosa que ele levou ao auge da notoriedade global. Conhecido por suas ousadas fugas da prisão, sua influência se estendia por continentes e suas operações faturavam bilhões de dólares através do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e uma lista impressionante de outras atividades ilícitas. Mas após anos jogando um jogo de gato e rato com a polícia, a sorte de El Chapo acabou em 2016, quando as autoridades mexicanas, em coordenação com o DEA, o capturaram em uma incursão dramática. De lá, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde sua vida tomou um rumo para pior. The fact that we were able to get him extradited to the United States, that's a grand slam. The man will not see daylight again. Em 17 de julho de 2019, El Chapo foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos, após ser considerado culpado em uma acusação de 17 crimes. Ele agora está cumprindo sua pena na notória ADX Florence, uma instalação tão brutal que muitos descrevem a vida lá dentro como nada menos que o inferno na Terra. Localizada em Florence, Colorado, a ADX Florence é simplesmente a prisão mais segura dos Estados Unidos. Esta instalação prisional foi projetada para quebrar até os criminosos mais endurecidos. Os detentos passam 23 horas por dia em uma cela de concreto, com uma porta de aço, os isolando de qualquer contato humano. As paredes são frias e à prova de som, tornando o silêncio ensurdecedor e sufocante. O único vislumbre do mundo exterior vem através de uma pequena e estreita janela, alta demais para se ver através dela. Os detentos só podem sair de suas celas por 1 hora. No entanto, durante esse período, alguns detentos, como El Chapo, são acorrentados pelos pulsos e tornozelos. Cada cela tem uma cama, uma escrivaninha e um banco, todos construídos puramente de concreto. Ao lado da porta, há um vaso sanitário. Este vaso é projetado para dar descarga automaticamente e se entupir, o que significa que não há maçanetas de descarga. A cela de El Chapo é uma das poucas que tem um chuveiro dentro, e este chuveiro funciona com um temporizador programado. Há também uma pequena pia que funciona sem uma torneira potencialmente perigosa. Algumas celas têm espelhos de aço aparafusados às paredes e algumas têm aparelhos de televisão. A cela de El Chapo, em particular, tem uma TV, mas os programas exibidos são monitorados. Ele só tem permissão para assistir a programas recreativos, educacionais e religiosos. Ele também recebe alguns livros e revistas, se desejar ler, mas duvido muito que ele esteja lendo alguma coisa lá. Fora de sua cela, é tão aterrorizante quanto dentro. Há uma infinidade de detectores de movimento, câmeras de vigilância e 1.400 portas de aço controladas remotamente. Os agentes penitenciários no centro de controle da prisão monitoram os detentos 24 horas por dia. Há também algo conhecido como botão de pânico, que é basicamente um único botão vermelho, que uma vez pressionado, fecha imediatamente todas as portas da instalação. Além disso, placas de pressão e cercas de arame farpado de 12 pés de altura cercam o perímetro, que é patrulhado por policiais fortemente armados. E finalmente há 12 torres de vigia, armadas diferentes ao longo da estrada, que leva à ADX Florence. About the brutality of isolation. What do you mean by that? It breaks down the human spirit or the human psyche.
Este nível de isolamento leva muitos à beira da insanidade, e El Chapo pode não ser uma exceção aqui. Seus advogados argumentaram que as medidas de segurança extremas, juntamente com a vigilância constante de seu bloco de celas, o deixaram privado de sono e até o fizeram ter alucinações. Você pode argumentar que um homem como El Chapo não merece menos que isso, e desta vez não achamos que ele fará nenhuma fuga da prisão. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Agosto de 2021, Miguel Ángel Félix Gallardo finalmente concedeu uma entrevista após 32 anos atrás das grades. Miguel, que estava encarcerado na prisão de segurança máxima de Puente Grande, em Jalisco, México, estava confinado a uma cadeira de rodas, havia perdido a visão de um olho, tinha 4 costelas quebradas e estava parcialmente surdo do ouvido esquerdo. Sua saúde estava tão deteriorada que o entrevistador teve que segurar placas de plástico para ele ler, já que ele mal conseguia ouvir ou mesmo vê-las. Mas este era um contraste gritante com o homem que ele já foi. Miguel, conhecido como El Padrino ou o Padrinho, era uma figura importante no mundo do tráfico de drogas. Nos anos 80, Félix estava no comando do cartel de Guadalajara. Ele não era apenas um traficante de drogas típico, era um cérebro que ajudou a transformar o cartel em uma operação altamente organizada. Gallardo sabia como manipular o sistema, fazendo alianças cruciais com outros grupos criminosos e garantindo que seu cartel controlasse uma parte significativa das rotas de drogas para os Estados Unidos. Sua habilidade de manter o cartel funcionando sem problemas e evitar a violência que assolava outras facções de drogas permitiu que ele construísse um vasto império. No entanto, seu império enfrentou uma grande ameaça em 1985, quando o agente da Administração de Combate às Drogas dos Estados Unidos, Henrique Kiki Camarena, foi assassinado. Camarena havia começado a descobrir as ligações entre traficantes de drogas, a polícia mexicana e funcionários de alto escalão do partido político mexicano, Partido Revolucionário Institucional. Suas descobertas eram uma grande ameaça para o mercado de tráfico de drogas, mas particularmente para as operações de Miguel. Então, em retaliação, ele ordenou que Camarena fosse sequestrado ao sair do consulado dos Estados Unidos em Guadalajara. Camarena foi brutalmente torturado e interrogado por 30 horas antes de ser assassinado. Este incidente levou a uma investigação massiva por parte das autoridades americanas e mexicanas que colocou Miguel Gallardo diretamente na mira. O assassinato atraiu séria atenção e pressão, e logo as paredes começaram a se fechar sobre ele. Em 1989, a polícia havia reunido provas suficientes para levar Miguel Félix Gallardo à justiça. Ele foi preso e condenado por várias acusações, incluindo tráfico de drogas e assassinato. Sua prisão foi um divisor de águas, levando à dissolução do cartel de Guadalajara em vários grupos rivais, como os cartéis de Tijuana e Sinaloa. Ele foi inicialmente sentenciado a 40 anos de prisão pelo assassinato e sequestro do agente do DEA, Henrique Camarena, juntamente com vários outros crimes. No entanto, em 2017, ele foi julgado novamente e sentenciado a mais 37 anos atrás das grades, onde, para ser franco, ele perdeu tudo. Durante os primeiros anos de sua sentença, ele controlava seu cartel com um celular de trás das grades. No entanto, nos últimos anos, à medida que sua saúde entrava em uma espiral descendente, Miguel mal conseguia se controlar para falar, quanto mais seu cartel. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Miguel ainda nega ter participado da morte de Camarena. Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Se ele teve ou não participação na morte de Camarena, nem importa mais. Ele está atualmente com 78 anos e em prisão domiciliar. Então, se você adicionar isso à sua crise de saúde, temos certeza de que ele não seria uma ameaça para ninguém agora. Juan Garcia Abrego is going to be tracked down by authorities on both sides of the border, and we're going to do everything in our power to see that he is brought to justice. Federal agents have been after him for years. Tonight, correspondent Jim Stewart reports they have him. Juan Garcia Abrego foi um notório chefão do tráfico mexicano que ascendeu à proeminência como chefe do Cartel do Golfo, uma das mais poderosas organizações criminosas do México durante o final do século XX. Nascido em Tamaulipas, México, em 1944, Garcia Abrego veio de uma origem modesta, mas suas ambições o levaram ao lucrativo mundo do tráfico de drogas. Nos anos 80, ele transformou o Cartel do Golfo de uma operação de contrabando regional em uma empresa multinacional especializada no tráfico de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. A ascensão de Garcia Abrego ao poder
foi em grande parte facilitada por sua parceria estratégica com o cartel de Cali da Colômbia, que lhe fornecia vastas quantidades de cocaína. Essa relação permitiu ao cartel do Golfo dominar as rotas de drogas através do México e para os Estados Unidos, particularmente ao longo da fronteira Texas-México. E ao contrário de outros líderes de cartel, García Ábrego adotou uma abordagem pragmática em suas operações. Ele forjou alianças com várias facções, incluindo policiais e políticos corruptos, garantindo que seu cartel pudesse operar com relativa impunidade. Essa capacidade de manipular o sistema o tornou uma figura altamente eficaz e perigosa no mundo do crime organizado. No entanto, isso não durou. Em 1995, García Ábrego havia se tornado um dos criminosos mais procurados do DEA. Em resposta, ele tomou medidas para manter seu poder, incluindo subornar autoridades mexicanas e até mesmo tentar influenciar as autoridades dos Estados Unidos. Mas apesar desses esforços, sua queda foi inevitável, à medida que a pressão aumentava tanto do governo mexicano quanto do americano. Em 1996, após anos fugindo da captura, García Ábrego foi preso em Monterrey, México, e rapidamente extraditado para os Estados Unidos, um movimento raro na época para um cidadão mexicano. Em 1997, García Ábrego foi condenado em um tribunal federal dos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crime organizado. Ele foi sentenciado a 11 penas de prisão perpétua, encerrando efetivamente seu reinado como chefão do tráfico. Desde então, ele permanece encarcerado nos Estados Unidos, cumprindo sua pena na penitenciária dos Estados Unidos de Hazleton, no condado de Preston, Virgínia Ocidental. Dentro desta prisão, o poder, o dinheiro e a influência de Ábrego não significam nada. Ela ganhou o apelido de Montanha da Miséria, porque a vida lá é verdadeiramente uma miséria. Os detentos vivem sob constante tensão, com rivalidades de gangues e frequentes surtos de violência, criando uma sensação de perigo sempre presente. Esfaqueamentos, agressões e assassinatos não são incomuns, pois a superlotação e a falta de pessoal aumentam o ambiente já volátil. As rotinas rígidas e as medidas de segurança apertadas da prisão também aumentam a pressão. Os detentos enfrentam longos períodos de confinamento, tempo recreativo limitado e contato mínimo com o mundo exterior. O confinamento solitário é frequentemente usado para a disciplina, deixando os prisioneiros isolados em pequenas celas. Então está claro como é a vida agora para García Ábrego, e considerando que ele está atualmente com 80 anos, só podemos imaginar que piora. É raro que chefões do tráfico de cartéis enfrentem a execução nos Estados Unidos, mas os crimes de Juan Garza foram tão hediondos que o país abriu uma exceção em seu caso. Nascido e criado em Brownsville, Texas, Garza entrou para o tráfico de drogas muito jovem, tornando-se o líder de uma rede de contrabando de maconha que operava na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Suas operações eram em grande escala, e com o tempo, os riscos aumentaram. Mas ao contrário de outros chefões do tráfico, as atividades criminosas de Garza iam além das drogas. Ele também foi ligado a vários assassinatos, usando a violência como forma de manter o controle sobre seu império. Disse que ele cometeu pelo menos 3 assassinatos, na tentativa de promover suas atividades de contrabando de drogas. No início dos anos 90, a polícia finalmente alcançou Garza após grampear seu telefone e forçar seus colegas sob custódia a delatá-lo. O governo dos Estados Unidos não estava apenas interessado em acabar com seu tráfico de drogas. Eles tinham provas que o ligavam a numerosos assassinatos. Então, o ponto de virada de sua vida veio em 1993, quando ele foi preso e acusado não apenas de comandar uma enorme operação de drogas, mas também por esses assassinatos. Durante seu julgamento, Garza foi retratado como um líder implacável, que eliminaria qualquer um que cruzasse seu caminho, o que lhe rendeu a pena de morte. Em 13 de julho de 1999, Garza foi transferido pelas autoridades federais do Departamento de Justiça Criminal do Texas para a custódia do Departamento Federal de Prisões. Garza, juntamente com outros 2 detentos no Corredor da Morte, foram então realocados para o Corredor da Morte Federal na USP Terre Haute, em Indiana. E após esgotar todos os apelos, ele foi executado por injeção letal em 19 de junho de 2001, no Complexo Correcional Federal, em Terre Haute. Mas espere, porque há mais. A execução de Garza ocorreu apenas 8 dias após a execução do bombardeiro da cidade de Oklahoma, Timothy McVeigh, na mesma instalação. Originalmente, Garza estava programado para ser executado em dezembro de 2000, mas de alguma forma ele recebeu uma breve suspensão, que alguns acreditam ter sido para permitir que McVeigh fosse a primeira execução federal da era moderna e do século XXI. Para sua última refeição, Garza escolheu batatas fritas, anéis de cebola, bife, 3 fatias de pão e uma Coca-Cola Diet. Uma vez amarrado à maca,
Suas últimas palavras foram: "Eu só quero dizer que sinto muito e peço desculpas por toda a dor e sofrimento que causei. Peço seu perdão e que Deus abençoe." Demorou apenas 3 minutos, desde o momento em que foi injetado, para que ele fosse declarado morto. One of the world's major cocaine kingpins want out of federal prison because he is in poor health. The 81-year-old says he's suffering from prostate and colon cancer. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar de Rodrigues Orejuela antes que sua morte fosse anunciada 2 anos depois. Ele morreu no único lugar que desprezou por anos, a prisão, e infelizmente para ele, a maneira como morreu foi ainda mais trágica. Para contextualizar, Gilberto Rodrigues Orejuela foi um dos mais infames chefes do tráfico da história, cofundador do cartel de Cali com seu irmão, Miguel, no final dos anos 70. Eles construíram um dos maiores impérios da droga de todos os tempos, rivalizando até com o cartel de Medellín de Pablo Escobar. Mas enquanto a equipe de Escobar dependia da violência e da intimidação, Orejuela adotou uma abordagem mais empresarial, que incluía o uso de subornos e conexões políticas para expandir sua rede de cocaína em todo o mundo. Em meados dos anos 90, o cartel de Cali estava no comando, controlando 80% do mercado mundial de cocaína, e isso se deve unicamente ao fato de Gilberto e seu irmão estarem sendo criativos. Em apenas 3 anos, eles contrabandearam pelo menos 137 toneladas de cocaína, escondidas em carregamentos de postes de concreto, vegetais congelados, café e até azulejos de cerâmica. Sim, a reforma da sua cozinha pode ter vindo com algo a mais naqueles azulejos. Ok, essa foi uma piada sem graça, mas você precisa entender que esses carregamentos iam da Colômbia para o sul da Flórida, com paradas na Venezuela, Panamá e Guatemala, sem serem detectados. E o resultado? Mais de 1,3 bilhão de dólares em lucro para o cartel. Quero dizer, esses caras não eram apenas sorrateiros, eles estavam nadando em riquezas. Gilberto e Miguel tinham quase tudo que o dinheiro podia comprar, mas o sucesso deles no negócio do tráfico de drogas não durou. Em 1995, as autoridades colombianas, sob pressão dos Estados Unidos, prenderam Gilberto, sinalizando o início do fim para o cartel de Cali. E apesar de seus melhores esforços para comandar as coisas da prisão, as paredes começaram a se fechar sobre ele. Muito rápido, em dezembro de 2004, Gilberto foi extraditado para os Estados Unidos, onde recebeu uma sentença de 30 anos junto com seu irmão. Eles também foram forçados a entregar mais de 2,1 bilhões de dólares em lucro ilegal em troca de o governo dos Estados Unidos não perseguir seus parentes que administravam o cartel com eles. E enquanto estava encarcerado, a saúde de Gilberto despencou. Câncer de próstata, problemas cardíacos, o que você imaginar. Então, em maio de 2022, aos 83 anos, Rodrigues Orejuela sofreu um ataque cardíaco fatal em um centro médico de uma prisão na Carolina do Norte. Depois de viver uma vida de luxo por anos, ele faleceu silenciosamente, muito longe do poder e da riqueza que um dia teve. One of Mexico's most notorious drug lords has been captured by soldiers. Beltran Leiva took over leadership of the cartel when his brother Arturo was killed by troops. Para quase todo chefão do tráfico, ser enviado para uma prisão americana parece o inferno, mas morrer lá é a queda final, um destino que Héctor tragicamente encontrou. Você realmente não pode mencionar a origem do tráfico de drogas no México sem mencionar o nome de Héctor Beltran Leiva. Ele foi uma das figuras-chave no infame tráfico de drogas do México, assumindo o controle da organização Beltran Leiva após a morte de seu irmão Arturo, em 2009. Héctor e seus irmãos, vindos de uma família profundamente envolvida no mundo dos cartéis, inicialmente trabalharam lado a lado com o cartel de Sinaloa, que era liderado por El Chapo. Juntos, eles ajudaram a formar um império da droga que controlava rotas de tráfico-chave e movia quantidades massivas de cocaína, metanfetamina, heroína e maconha para os Estados Unidos. Ao contrário de alguns de seus colegas, Héctor conseguiu manter um perfil relativamente discreto por um tempo. Ele se apresentava como um empresário legítimo, lidando com imóveis e arte. Essa imagem polida permitiu que ele passasse despercebido, mesmo quando sua organização se tornou uma das mais violentas do México. A OBL era notória por sua crueldade, usando violência extrema para manter o controle e silenciar seus inimigos. As coisas tomaram um rumo dramático em 2008, quando a organização Beltran Leiva se separou do cartel de Sinaloa. A briga resultou da prisão do irmão de Héctor, Alfredo, que a OBL acreditava ter sido causada por uma traição do próprio El Chapo. Isso levou a uma guerra sangrenta entre as duas facções, desencadeando uma violência generalizada por todo o país.
Sob o comando de Héctor, a OBL se uniu a outros grupos rivais, como os Zetas, intensificando ainda mais as já brutais guerras do tráfico no México. Apesar da crescente pressão das autoridades de ambos os lados da fronteira, Héctor conseguiu se manter foragido por anos. Durante todo o tempo, ele continuou liderando as operações da OBL, mantendo seu disfarce de empresário rico. Mas em 2014, sua sorte acabou. As autoridades mexicanas prenderam Héctor em San Miguel de Allende, Guanajuato, uma vitória significativa na luta contínua do governo contra os cartéis. A essa altura, no entanto, a OBL já havia começado a se fragmentar devido a conflitos internos e esforços implacáveis da polícia. Após sua captura, Héctor foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar uma série de acusações relacionadas ao seu envolvimento com tráfico de drogas e crime organizado. Mesmo na prisão, seu nome ainda tinha peso, devido às suas profundas conexões dentro das redes de cartéis do México e seu papel nas batalhas sangrentas que abalaram o país. Então, em 2018, a história de Héctor teve um fim súbito e silencioso. Ele morreu de um ataque cardíaco em uma prisão mexicana aos 56 anos. Foi um final inesperado, quase anticlimático, para um homem que um dia deteve tanto poder e riqueza. Mas sua morte não marcou o fim da violência ou do caos do qual ele fez parte. Essas repercussões continuam a ecoar pelo México até hoje. Detective Watts says Martinez told him he had killed more than 30 people since he was 16 years old. Why? It was, he told Watts, his job. Could you tell us how many people you killed? About 36 people. Esse era José Manuel Martínez, também conhecido como El Mano Negra ou a Mão Negra. E acredite em mim quando digo que ele não ganhou esse apelido à toa. Nascido no México em 1962, Martínez levou uma vida dupla por anos como um homem de família aparentemente normal, enquanto secretamente trabalhava como assassino de aluguel para vários cartéis de drogas e grupos de crime organizado. Ele operava principalmente nos Estados Unidos, cometendo assassinatos por encomenda ao longo de várias décadas. Martínez confessou ter matado mais de 30 pessoas, a maioria em conexão com disputas de drogas ou como parte de operações de cartel. Sua onda de assassinatos se estendeu dos anos 80 a 2013, abrangendo estados como Califórnia, Flórida e Alabama. Ele era conhecido por seus métodos frios e calculados, e sua capacidade de escapar da captura por tanto tempo deixou a polícia perplexa. E apesar da escala de seus crimes, Martínez conseguiu manter um perfil discreto, misturando-se à sociedade sem levantar suspeitas. Em 17 de maio de 2013, ele foi finalmente preso no Arizona, após cruzar a fronteira do México. Ele foi inicialmente acusado de um único assassinato, mas durante os interrogatórios policiais, ele surpreendeu os investigadores ao fazer mais confissões. Sua confissão levou a investigações adicionais em vários estados, descobrindo finalmente seu papel de longa data como assassino de cartel. Mas aqui está o detalhe. Uma vez que foi pego, Martínez nem tentou negar ou suavizar seus crimes. Ele foi o mais honesto possível e, por alguma razão, parecia que não sentia remorso por seus crimes, nem agia como se não gostasse. Em 2015, ele se declarou culpado de vários assassinatos e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele está atualmente cumprindo pena em uma prisão na Califórnia. E digamos que ele se junta à longa lista de assassinos de cartel cujas vidas foram condenadas atrás das grades. Héctor Acosta é outro assassino de cartel neste vídeo que foi condenado à morte. Mas quando você ouvir os crimes que ele cometeu, entenderá o porquê. Setembro de 2017, Héctor atirou em seu então colega de quarto, Eric Zelaya, e na namorada de Zelaya, Iris Chirinos, matando-os enquanto dormiam. Ele então mutilou seus corpos com um facão antes de jogá-los em uma cova rasa em seu quintal. No entanto, antes de cobrir a cova, ele decapitou a cabeça do cadáver de Zelaya e a deixou em uma calçada perto do estádio AT&T com um bilhete que dizia: La raza se restreta e faltam 4. Que se traduz como: a raça ou o grupo deve ser respeitado e faltam apenas 4. Crescendo em Monterrey, México, Héctor se interessou pela violência de gangues desde os 7 anos. Ele foi exposto a muitos criminosos quando criança e logo se tornou um deles. Ele se juntou a pequenas gangues no México antes de se mudar para os Estados Unidos, onde suas afiliações a gangues apenas se intensificaram. Ele cometeu uma dúzia de crimes menores para gangues em Arlington e Houston, Texas, antes de se juntar ao infame Cártel del Noreste, ou em português, o Cartel do Nordeste. Se você não sabia, o Cartel del Noreste é um violento cartel de drogas mexicano que se separou em 2014
dos Los Zetas, uma das mais notórias organizações criminosas do México. Baseado principalmente no estado nordestino de Tamaulipas, este cartel está envolvido em tráfico de drogas, extorsão, sequestro e praticamente tudo relacionado ao crime. Héctor se tornou um assassino de cartel, realizando atos brutais de violência contra rivais nos Estados Unidos. Antes de matar seu próprio colega de quarto, Héctor e seus associados assassinaram outra pessoa, Tristan Algiene, um morador de Arlington que foi roubado e morto a tiros por fornecer o PIN errado de sua conta bancária. Em uma reviravolta macabra, Héctor desmembrou o corpo dele, cortando-o ao meio e enterrando os restos mortais dentro da casa de Algiene, que ele então cobriu com cimento para ocultar o crime. Quero dizer, isso por si só explica o quão brutal esse cara era. Mas por que exatamente ele matou seu próprio colega de quarto? Segundo os advogados de Héctor, eles argumentaram no tribunal que ele estava passando por um momento difícil após a morte de seus pais e a partida de sua esposa, que levou seus 2 filhos com ela. Eles alegaram que essa turbulência levou Héctor a matar o casal em retaliação a um tiroteio de carro algumas semanas antes, no qual Zelaya era suspeito de estar envolvido. Evidências adicionais revelaram que, enquanto aguardava o julgamento, Héctor tentou recrutar outros detentos para o Cartel do Nordeste e outras organizações de tráfico de drogas. Quero dizer, a essa altura, o que podemos dizer? É bem claro que esse cara estava completamente desequilibrado, ou totalmente obcecado em ser membro de um cartel, ou talvez ambos. Mas no final, ele foi considerado culpado de ambos os assassinatos e sentenciado à morte. Agora, ele está no corredor da morte na unidade Polunsky, para condenados à morte na prisão de West Livingston, onde será mantido até ser executado em Huntsville. 30 de agosto de 2024, Miguel Guevara, membro do cartel de Sinaloa, foi condenado a 28 anos de prisão por enviar heroína, metanfetamina e outras drogas ilícitas para o Alasca, Estados Unidos. Embora só possamos especular sobre o destino trágico que ele poderá enfrentar durante seu encarceramento, alguns detalhes de sua história sugerem que Guevara poderá ter uma vida na prisão particularmente dura e implacável. Outubro de 2014 foi o mês em que Guevara apareceu pela primeira vez no radar do governo. Ele foi indiciado no Arizona por acusações de armas, dinheiro e drogas. No entanto, ele não pensou 2 vezes antes de fugir para o México, após pagar uma fiança de $50 mil. Ainda mais ousado foi o fato de que Guevara não se escondeu, mas continuou trabalhando para o cartel de Sinaloa. Ele conseguiu evitar a captura por mais tempo, até fevereiro de 2020, quando um grande júri no Alasca o indiciou por uma série de outras acusações, incluindo comandar uma organização de tráfico de drogas bem-sucedida nos Estados Unidos. Por volta de 2016, Guevara recrutou mulheres do Alasca através de perfis falsos em redes sociais e as usou como mulas para transportar drogas para diferentes locais no Alasca e nos Estados Unidos. Para evitar vinculá-lo à operação, as mulheres envolvidas eram pagas estritamente em dinheiro e seu transporte era coberto com cartões de débito pré-pagos. Para garantir que cada remessa fosse entregue com precisão e no prazo, cada mula feminina tinha um manipulador masculino que a seguia discretamente, instruindo-as sobre como contornar postos de controle em várias cidades e triagens em aeroportos. E se algo desse errado, essas mulas eram ensinadas a usar linguagem codificada para informar seus manipuladores sobre a situação. Sabendo que era procurado nos Estados Unidos, Guevara nunca mais pisou no país depois de 2014 e comandou todas as suas operações por meio de um celular em sua residência mexicana. O cartel de Sinaloa estava contrabandeando drogas para o Alasca por todos os meios necessários, aproveitando as comunidades remotas do estado com presença policial mínima. Isso levou a um aumento dramático nas mortes por overdose, levando o DEA a intervir e investigar. À medida que as prisões eram feitas, algumas mulas e manipuladores revelaram que Guevara não apenas gerenciava essa operação de tráfico de drogas, mas também usava a violência para manter o controle. Uma mula relatou ter testemunhado Guevara atirar no joelho de uma mulher, porque ele suspeitava que ela e seu namorado haviam roubado parte das drogas que ela deveria enviar. Descobriu-se que Guevara se gabava do tiroteio para outras mulas, mostrando-lhes até fotos do joelho ferido da mulher como um aviso. Com inteligência suficiente sobre suas operações e localização, a polícia dos Estados Unidos, em coordenação com seus homólogos mexicanos, acabou prendendo Guevara. Em setembro de 2021, ele foi extraditado para os Estados Unidos. As autoridades apreenderam cerca de 7 quilos de metanfetamina, 900 gramas de cocaína e vários quilos de heroína.
Guevara, que teria ganhado milhões com sua operação, foi condenado por várias acusações e sentenciado a 28 anos de prisão. Esta sentença será cumprida simultaneamente com qualquer tempo adicional que ele receba, por um caso anterior no Arizona. Seus associados, Serena Joseph, Guaxarriota Zaragoza e Javier Armando Alvarez Piñuelas, também foram presos. No entanto, graças à cooperação deles, nenhum deles recebeu mais de uma sentença de 5 anos. Apesar de suas sentenças reduzidas, o substancial histórico criminal de Guevara sugere que ele terá tempos difíceis atrás das grades. Por volta das 8 da noite de 21 de julho de 2024, 3 detentos na prisão estadual de Sentinela emboscaram e esfaquearam fatalmente o notório líder de gangue e chefão do tráfico, Ezequiel Wicked Romo, dentro da prisão. Ezequiel, agora com 47 anos, não estava oficialmente ligado a nenhum cartel, mas estava envolvido em mais atividades criminosas do que podemos imaginar. Ele liderava a gangue da Rua Blythe em Panorama City, noroeste de Los Angeles, com mão de ferro. E embora tenha passado a maior parte de seu reinado na prisão, o histórico criminal de Romo remonta a 1995, quando com apenas 18 anos, ele matou um homem durante uma discussão em um restaurante de fast food. Quero dizer, obviamente não o chamam de Wicked, o perverso à toa. Ele teve a sorte de ser libertado da prisão em 2014, após cumprir 18 anos por homicídio culposo e agredir outro detento. Após sua libertação, ele retornou a Panorama City com o objetivo de fortalecer o controle de sua gangue. As autoridades até encontraram conversas de WhatsApp de Romo contando a seus associados sobre seu plano de ter controle total sobre Panorama City, enquanto se autodenominava um general e sua gangue um império. No entanto, apenas alguns anos após sua libertação, Romo estava de volta à prisão, cumprindo uma sentença de prisão perpétua pelos assassinatos de pelo menos 8 pessoas, incluindo rivais, informantes e até mesmo membros de sua própria gangue. E sendo um assassino tão implacável, era quase certo que ele provaria de seu próprio veneno. Mas antes disso, Romo se associou à máfia mexicana e ao cartel de Sinaloa de trás das grades. Esses grupos criminosos controlavam o sistema prisional da Califórnia até certo ponto, e isso concedeu a Romo algum nível de liberdade, mas também colocou um alvo em suas costas. Então, no dia do incidente, os agressores de Romo, Christian Moreno, Johnny Garcia e Christian Hernandes estavam tão determinados a acabar com a vida dele que continuaram a esfaqueá-lo até que os guardas tiveram que usar spray de pimenta neles. Não uma nem duas, mas 4 vezes. Romo sofreu múltiplas facadas e foi levado às pressas para as enfermarias da prisão, onde foram feitas tentativas de salvar sua vida. No entanto, ele foi declarado morto às 9h52 da noite.